Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu vou falar hoje sobre algo bem importante que é o tratamento do triglicérides. Colocar o raciocínio, porque nem sempre a melhor alternativa para o tratamento do triglicérides é um medicamento. Acompanhe então o vídeo até o final. Boa tarde. Esse vídeo ele vai quebrar conceitos antigos e até mesmo para médicos que não trata o colesterol, triglicérides no dia a dia, talvez não tenha conhecimento dessas atualizações a respeito do tratamento bem efetivo do triglicérides para prevenir o infarto. Eu vou abordar aqui o triglicérides que está aumentado. Se você tem um triglicérides acima de 150, só que está abaixo de 500, então eu vou abordar esse valor. Porque o valor do triglicérides muito alto, a gente pega às vezes um triglicérides de 700, esse triglicérides muito alto, a gente trata com fibrato, né, imediatamente ali para reduzir o risco de pancreatite. Triglicérides muito elevado pode ocasionar uma pancreatite de uma hora para outra, tem esse risco, e a pancreatite, apesar de ser leve em 80% das vezes, em 20% das vezes é grave. 20% das vezes exige uma internação e 5% da pancreatite é fatal. Então a pancreatite é algo potencialmente fatal. Então se o triglicérides está muito alto, a gente não brinca não, a gente medica da maneira que precisa para baixar esse triglicérides. Agora eu vou falar então mais uma vez do triglicérides que está um pouco elevado. Esse triglicérides pouco elevado, adianta só dar o remédio? Só passar o fibrato? Olha pessoal, eu vou falar para vocês aqui baseado em estudo que para a prevenção de infarto, tirando exceções, vão existir algumas exceções, mas de maneira geral, tratar um triglicérides pouco elevado com medicamento não vai resultar em diminuição da incidência de infarto. Ou seja, se você está ali num grupo com medicamento, aqui eu vou abrir um parênteses, com medicamento que era lá atrás o tradicional, que são os fibratos, né, para diminuir o triglicérides. Então, se você está num grupo que está com o triglicérides um pouco elevado e os estudos mostraram ali que tem 10 mil pessoas, por exemplo, no grupo que tem um triglicérides um pouco elevado que vai usar fibrato, e 10 mil pessoas que estão com triglicérides elevado que não vão usar fibrato. Os dois grupos vão fazer mudanças de estilo de vida para baixar o triglicérides. No final de 10 anos, no final do estudo, concluiu que quem tomou fibrato e derrubou o triglicérides através do medicamento, comparado com quem não tomou o medicamento, teve o mesmo nível ali de incidência de infarto. É claro que você não vai parar, de tomar. Se você toma, pode ser que você se encaixe em algumas exceções. Tem, por exemplo, paciente diabético, pode tomar às vezes o fibrato para diminuir algum dano no rim, nos olhos. Às vezes, como exceção, quando tem um HDL muito baixo, o triglicérides passando de 234, mas são exceções. De maneira geral, a mensagem que eu quero transmitir é que só dar um remédio para o triglicérides e achar que vai estar prevenindo o infarto, não vai estar prevenindo. E até no nosso dia a dia a gente consegue mais ou menos ter um bom senso em relação a isso. Se você, exagerando, conhece alguém ali que está comendo muita besteira, muito doce, está engordando, vamos exagerar, a pessoa sai todo dia para comer, ou come lanche, ou pizza, ou churrascaria, então toda aquela fritura, pastel, e vai comendo mal, e está com o triglicérides alto, mostrando que está precisando melhorar.
vai numa consulta e o médico só simplesmente passa o remédio, isso daí é um pouco, digamos, ilusório. Porque sim, o remédio vai diminuir o triglicérides, mas não vai diminuir o remédio que eu estou falando no vídeo todo por enquanto, o fibrato. Então o fibrato vai diminuir sim o triglicérides, mas continuando com esse estilo de vida ruim, sedentário, né, ganhando peso e comendo muita porcaria, a pessoa vai estar com risco aumentado de ter um infarto. Então não adianta, a gente não pode tratar o exame. O exame está alterado, toma esse remédio. Não é tratar o exame, é tratar no sentido de dar algo efetivo para diminuir o risco cardiovascular. O triglicérides, sim, ele é um associado ao maior risco cardiovascular, mas nem sempre quando a gente diminui na marra o triglicérides com o fibrato, nem sempre a gente consegue diminuir o risco cardiovascular. Isso é muito importante saber, porque é muito mais fácil, o exame está alterado, ir lá passar um medicamento do que fazer todas essas explicações e passar realmente medidas efetivas para diminuir o triglicérides, isso em 90% da população. Porque diferente do colesterol, que tem um componente genético, uma produção da pessoa grande, o triglicérides é o contrário, 90% das vezes é o estilo de vida que está inadequado. Só 10% das vezes é algo genético, que vem da família, que a pessoa se cuida e continua com o triglicérides alto. É a minoria dos casos. Depois eu vou falar então o que dá para fazer ao invés de simplesmente dar o fibrato. Vou comentar um pouquinho do ômega 3, vou comentar um pouquinho de outros medicamentos que podem ser usados. Mas o que precisa fazer realmente para diminuir o triglicérides é melhorar o estilo de vida. A gente, quando vai tratar o triglicérides, a gente tem que lembrar que o triglicérides é uma gordura, é uma reserva. E não é o triglicérides que está ali no vaso sanguíneo, não é ele que vai depositar nas artérias, ocasionando a placa, o entupimento, placa de gordura. Quem normalmente entra fazendo esse entupimento é o colesterol. O triglicérides ele só está ali associado. Quem tem triglicérides alto normalmente está com o organismo um pouco mais inflamado, então favorece ali o acúmulo de depósito de colesterol. A gente tem que pensar no triglicérides para tratar adequadamente como uma reserva. Então, se você consome na sua alimentação muita energia que não é gasta, normalmente o organismo vai acumular triglicéridos, seja acumular na barriga, pneuzinho ali, seja acumulando no fígado, por exemplo, esteatose hepática, gordura visceral, que a gente sabe que está associado sim a um maior risco cardiovascular, seja aumentando na corrente sanguínea também. Então, se você ingere muito açúcar, essa energia que não é gasta, o açúcar vai estimular a insulina, que é um hormônio anabólico para a gordura, que vai, nesse excesso de açúcar, favorecer a criação de triglicérides. Estão conseguindo acompanhar aqui o raciocínio? Aqui eu lembrei de algo, é parecido com, por exemplo, vocês mesmos podem responder. Se tem um paciente que está comendo mal, de novo, estou falando, está comendo muito junk food, fast food ali, Burger King, o paciente está comendo tudo isso daí, está realmente engordando, aumentando o triglicérides, você acha que ele ir lá e fazer uma lipoaspiração e tirar aquele triglicérides que está acumulando no abdômen e continuar com estilo de vida inadequado, sedentário, ganhando peso, comendo mal, acha que vai ter alguma efetividade em prevenir infarto? Não! Sinceramente, não. E é bem isso que eu estou falando. Do paciente ter um triglicérides alto, um pouco elevado, não muito alto, né, pessoal? Sempre lembrando aqui que eu estou falando daquele quadro ali, em torno de 200, 300 de triglicérides, tem um triglicérides alto.
e só toma o fibrato e não faz mais nada de mudança de estilo de vida, sinto muito lhe informar que isso não vai ajudar a prevenção de infarto. O exame vai ficar bonito, mas aí a gente vai estar tratando o exame, não vai estar tratando o paciente em si. Agora que você já compreendeu que não é só tomar fibrato, vamos entender o que fazer então no contexto do triglicérides um pouquinho elevado. Vamos colocar aí um triglicérides de 250. A gente vai ter que avaliar então o risco cardiovascular, porque a gente quer realmente prevenir o infarto. Então, qual que é o risco cardiovascular? O paciente está no risco cardiovascular alto. Se ele está no risco cardiovascular alto, como que a gente pode diminuir esse risco cardiovascular? Então, a gente, além do triglicérides, vai olhar para o colesterol. Se o paciente tem um risco cardiovascular alto e está com colesterol fora da meta para o risco alto, a gente vai para a estatina, que ela é mais para tratar o colesterol. Só que sim, ela abaixa um pouquinho do triglicérides também, em torno de 10%, não é muito. Mas aí já tem uma quebra de paradigma. Antigamente, estatina era para o colesterol e fibrato para o triglicérides. Hoje em dia, a gente pega um paciente com triglicérides elevado, vê o risco cardiovascular, está alto. Muitas vezes o colesterol não está até tão alto assim, às vezes está com LDL de 130, mas no risco cardiovascular alto, a meta é ficar mais baixinho, né? Em torno de 70, pelo menos ficar abaixo de 100. Então a gente vai dar a estatina. Tem outros medicamentos para o triglicérides? Tem. Às vezes eu posso fazer um vídeo separado falando do ômega 3 altamente purificado, né? Que lá nos Estados Unidos tem o nome de Vascepa. Em vez dele estar com óleo, junto com EPA, junto com DHA, ele é mais purificado em EPA. Então ele é quase que 100% EPA, que vai poder ajudar a baixar o triglicérides, mas tem umas indicações bem específicas e normalmente vem depois do que eu comentei aí de ver o risco cardiovascular alto. O outro paciente que tem um triglicérides, vamos colocar aqui, de 200, 250, e esse paciente tem um risco cardiovascular baixo, ele vai para a mudança de estilo de vida, que sinceramente é o mais saudável. Não vai para o medicamento direto, tá? Ele vai para a mudança de estilo de vida. E aí a gente pega esse raciocínio que eu falei. Se na alimentação tiver energia que não é gasta, principalmente se for doces, açúcares, refrigerante. Então, primeiro ponto, diminuir açúcar para melhorar o triglicérides. Mais uma vez lembrando que o açúcar estimula a insulina, a glicose em alta quantidade vai estimular a insulina, que vai, se você não está gastando energia, acumular aí na forma de triglicérides. Carboidratos simples em excesso, pão branco, arroz branco, macarrão, pizza, as massas em excesso, biscoito industrializado. Tudo isso daí, mais uma vez, energia, né, que quando não é gasta, vai também predispor a aumentar o triglicérides. Às vezes, fazer uma troca por um carboidrato integral, desde que não seja também em quantidade exagerada, pode ser uma opção. Outra fonte de energia, e é muita energia, né? A cerveja. Outro conceito que a gente tem que ter aí para tratamento de triglicérides, diminuir a ingestão de bebida alcoólica. Principalmente se o triglicérides estiver muito alto e principalmente se a pessoa já tiver uma pancreatite. Porque aí se a pessoa está bebendo com triglicérides muito alto, aumenta mais ainda de ter a pancreatite, que é um quadro, mais uma vez eu falo para vocês, tem 5% de mortalidade, tá? Num quadro de pancreatite. Pode ser uma doença potencialmente fatal. Continuando aí na questão do triglicérides, quando você troca a gordura saturada, que está muitas vezes na carne gorda, na linguiça, no bacon, no torresmo, na manteiga, requeijão, margarina, nos embutidos, no leite integral em excesso, frituras, nos industrializados, aquela coisa meio crocante, cremoso, pizza. Então, quando você troca a gordura saturada por ômega 3, por
peixe selvagem de águas frias. Então essa troca, tirando a gordura que em excesso pode ser prejudicial e colocando uma gordura poliinsaturada, essa troca é boa para o triglicérides. Também pode ter um benefício não tão bem estabelecido igual essa troca que eu falei, de trocar uma gordura saturada por poliinsaturada do ômega 3, trocar uma gordura saturada em excesso por gordura monoinsaturada, presente no abacate, nas nozes amêndoas castanhas, no azeite, também entra aí como uma recomendação para melhorar o triglicérides. E por fim, atividade física, porque você vai estar gastando essa energia e ajudando o organismo não acumular tanta gordura, tanto lipídio, tanto triglicérides. O resumo de tudo isso, entre a energia da alimentação e o gasto com atividade física, tem um resultado no peso. Então, o controle do peso passa a ser também uma das principais medidas no controle do triglicérides. Comenta aqui se você conseguiu melhorar seu triglicérides com essas mudanças de estilo de vida que eu passei aqui. Se você também achou que trouxe alguma novidade, alguma utilidade, então vou pedir o like para se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo. Compartilhe com uma pessoa ou no grupo da família, com os amigos. Se cuida. Grande abraço.